Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Atos. Vamos seguir em frente com as pregações no livro de Atos. A pregação será no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 18. Atos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 18, irmãos. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra, mais uma vez, está aberta para ser proclamada. E quero pedir a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor, por Tua graça, que é abundante, se agrade de me usar neste momento, na exposição, Senhor, deste texto. Dá-me graça, Pai, que a Tua palavra seja pregada fielmente, que aqueles que aqui estão possam ouvir com atenção a Tua palavra, que os crentes sejam edificados e que, ó Deus, para aqueles que não conhecem a Ti, seja concedida pelo Senhor a graça do arrependimento para a vida. Ó Deus, fala através da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. É interessante, irmãos, quando algo nós fazemos na nossa vida que nós imaginamos ser algo muito bom e nós chegamos até mesmo, muitas vezes, depois de ter feito algo que nós consideramos como de grande importância, nós somos inclinados muitas vezes a esperar que alguém responda com alegria aquilo que nós fizemos, né? Sendo, sobretudo, algo bom, algo que envolve não somente a mim, mas algumas outras pessoas. E então nós imaginamos que aqueles que contemplarão o que nós fizemos ou que, de algum modo, saberão sobre aquilo que nós fizemos, fique alegre, contente, admirado com esse tipo de gesto sendo feito por nós.
Muitas vezes nós nutrimos isso, uma expectativa assim, obviamente que não é uma expectativa adequada, nós não podemos fazer algo tendo em vista aguardar a resposta de alguém positiva sobre algo que nós fizemos, ainda que seja algo muito bom em favor dos outros, mas no fundo muitas vezes nós sentimos isso no nosso próprio coração. E lamentavelmente, em muitas ocasiões, o que acontece é justamente o contrário. Nós não temos nenhum tipo de palavra da parte de alguém por aquilo que foi feito, muito pelo contrário. Alguém vai procurar em meio àquilo ali que você fez, encontrar algum tipo de coisa errada e ruim. Algo que talvez ele considere como algo inapropriado, pelo menos para ele à primeira vista. Ainda que o que você tenha feito tenha sido algo bom. E então a pessoa acaba se apegando àquilo e desconsidera o todo do que você fez. E rejeita então tudo. Por causa de um detalhe, por causa de um ponto que ele considera como importante. E muitas vezes não é tão importante assim. Ou não é importante para absolutamente nada. É interessante, irmãos, o que eu estou introduzindo aqui, porque isso é um pouco do que acontece aqui no texto de Atos capítulo 11. Nós temos visto como o Senhor Deus, em sua graça abundante, tem levantado homens para proclamar a sua palavra neste mundo. E nós vimos que o Senhor, ele chamou homens para o apostolado. A estes homens ele encarregou da tarefa de anunciar este evangelho. E o Senhor os capacitou para que anunciassem esta palavra em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Esses homens foram incumbidos dessa atividade e eles prontamente saem para proclamar este evangelho, chamando muitos ao arrependimento e à fé em Cristo. Nós vimos o primeiro sermão do próprio Pedro, proclamado então, convocando os homens ao arrependimento e à fé em Cristo, e a resposta extraordinária de muitos que tiveram o seu coração impactado com a pregação do Evangelho e se renderam ao Senhor e foram batizados muitos. Impressionante como a palavra do Senhor, ela agiu poderosamente ali. Mas não foi a única ocasião. Posteriormente nós encontramos os servos do Senhor proclamando, tanto Estevão como o próprio Filipe, o próprio apóstolo Paulo, proclamando o Evangelho e pessoas se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Na última exposição, inclusive, nós vimos isto. Não Paulo, mas Pedro mais uma vez, anunciando o puro e simples Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus agiu, salvando várias pessoas que estavam ali na casa de Cornélio, o gentio, para onde Pedro fora enviado por ordem divina, por revelação divina, para anunciar Cristo. Porque Pedro estava plenamente consciente de que deveria, de fato, anunciar a Cristo, porque ele sabia que não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo, irmãos, tendo algo extraordinário acontecido assim, mesmo algo tão impactante tendo acontecido ali na salvação dos gentios, nós encontramos alguns no meio da igreja procurando um ponto ou outro para considerar aquela ação de Pedro como uma ação estranha. É interessante isto, e é exatamente isso que nós encontramos no capítulo 11. Leia comigo o que diz os primeiros versos do capítulo 11 de Atos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então perceba, não é? Lucas está nos orientando acerca daquilo que acontecera, que eu acabei também de mencionar. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que a palavra, e quando ele vai dizer aqui, que aos gentios haviam recebido a palavra de Deus, ele está se referindo aqui à pregação do Evangelho. Ele está dizendo que os gentios, eles ouviram a palavra, eles ouviram a pregação do Evangelho, eles foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo por meio da proclamação do Evangelho.
E essa realidade agora não estava mais limitada à nação judaica, não estava mais limitada ao povo étnico de Israel, mas agora ela extrapolou essas barreiras, chegando a essas pessoas que não eram povo. E então ele nos coloca neste contexto, mas veja, chegou ao conhecimento daqueles que estavam na Judéia. Antes do próprio Pedro ir para Jerusalém, chega ao conhecimento das pessoas aquilo que havia acontecido. Jope não ficava tão distante assim daquele contexto, mas veja como as notícias correm. E veja, irmãos, trata-se de uma notícia extraordinária. Trata-se de uma notícia extraordinária porque é o Senhor salvando pecadores. É o Senhor transformando corações. É o Senhor vivificando a alma de pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. E é uma notícia como esta deveria certamente encher os nossos corações de muita alegria. Porque também a salvação chegou para aqueles que eram de fora. A luz chegou para aqueles irmãos que estavam em trevas. Isto envolve, irmãos, todos nós. Isso envolve a cada um de nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Porque, como diz Mateus capítulo 4, verso de número 16, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E por que, irmãos, nós deveríamos ficar assim, grandemente admirados e impactados com esta realidade? Porque nós estamos inseridos aqui. Porque nós somos gentios. Essa salvação que chegou para eles, este Cristo que salvou a eles, foi o mesmo Cristo que me salvou, o mesmo Cristo que te salvou. E saber disso deveria animar o coração de qualquer pessoa em qualquer canto deste mundo, independentemente da sua etnia, independentemente da sua nacionalidade, independentemente da sua raça ou cor da pele. Porque a salvação, ela chegou. Mas ainda, irmãos, que algo desta natureza tão extraordinário tenha acontecido na salvação de pecadores perdidos como os gentios, que receberam a palavra, veja o que nos diz a Escritura no verso 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Perceba, irmãos, eles ouviram acerca da proclamação do Evangelho e da salvação de homens que estavam em trevas, mas ao que eles se apegam. Eles simplesmente desconsideram todo o evento da salvação de Cristo e passam a se apegar a um detalhe que era completamente insignificante. Aqui, irmãos, eram judeus cristãos que foram circuncidados. E o que o texto, irmãos, nos parece indicar é que eles esperavam, nutriam a expectativa de que aqueles com quem o próprio Pedro se assentou deveriam também receber o sinal antigo do pacto, da antiga dispensação, que era a circuncisão. Mas não somente isto. Eles não estavam incomodados e, de alguma forma, até sugerindo algo desta natureza, porque isso provavelmente era a expectativa deles. Mas também porque, irmãos, eles estavam apegados a uma outra tradição, e aí não bíblica, de que eles não poderiam, de forma alguma, se associar com um gentio. E não poderia, de modo algum, se assentar à mesa com um gentio. Nós vimos isto sendo declarado. Eles então concebiam essa ideia que eram nada mais que um acréscimo à palavra de Deus no Antigo Testamento, nas suas interpretações do povo judeu, que não
tinha a menor base bíblica. Mas eles se apegaram então a isto, e a única coisa que eles conseguiram contemplar em meio àquele evento extraordinário foi esse gesto ou atitude inapropriada do próprio apóstolo Pedro. Veja, irmãos, que coisa triste é esta realidade. E é triste, irmãos, neste contexto, e certamente seria grandemente triste se nós tivéssemos a mesma postura dos judeus cristãos naquele contexto. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, ficar se apegando a alguns detalhes de algum evento feito por alguém, de alguém que proclamou a palavra do Senhor e então salvou a tantos por intermédio da pregação da palavra, mas então nós nos apegamos a um detalhe ali. Mas peraí, o que esse camarada fez? Como é que ele pode ter se associado com essas pessoas aí para pregar a palavra? Como é que ele pode ter se assentado à mesa com essas pessoas que não são crentes? Como é que ele pode ter ousadia? Ele é crente, ele é santo, ele é separado. Eu não devo me associar com esse tipo de gente aí, não. Nós não somos diferentes. E então começa a imaginar, semelhantemente aos próprios judeus, naquele contexto ali, de que não deveriam de modo algum se associar com os gentios impuros. Irmão, essa pode ser a mentalidade de muitos e eu espero que não seja a sua. Nós sabemos, irmãos, nós não devemos compactuar com os pensamentos pecaminosos, malignos daqueles que não conhecem a Cristo. O próprio salmista, já expusemos este salmo aqui no Salmo 1, vai falar sobre o homem que é bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, é alguém que não se associa com as práticas pecaminosas dos homens. Ele, de fato, não pratica aquilo que é iníquo. Ele deve ser alguém que vai amar a justiça e ele vai odiar a iniquidade. Mas muitas vezes, irmãos, nós chegamos ao ponto de imaginar que em nenhum momento nós podemos nos aproximar assim de alguém que não conhece a Cristo. Imagine você no contexto de pessoas que elas são ímpias e são declaradamente pessoas que estão envolvidas com um pecado que é declaradamente reprovado por nós. Então você imagina um grupo de pessoas que está ali na esquina e eles são homossexuais. Homens e mulheres que trocaram um modo natural de viver por um modo totalmente antinatural. O que você faria? Você acharia estranho? Você conceberia uma atitude como atitude adequada a alguém se chegar até eles, se assentar junto a eles, não para compactuar com eles, mas para proclamar a palavra? Porque, irmãos, pode até estar no coração destes judeus naquele momento que essa palavra não deveria ser anunciada àqueles que eram gentios, talvez. Eles podem estar envolvidos com algo desta natureza, imaginando talvez que algo precisa ser feito antes para que de alguma forma eles talvez possam receber a palavra ou que talvez não eram dignos de receber o anúncio do Evangelho de Cristo. Mas não, irmãos, não pode ser assim. Nós devemos estar dispostos e prontos para, ainda que aqueles que estejam ao nosso redor sejam pessoas envolvidas com os pecados mais gritantes neste mundo, nós devemos estar prontos e dispostos para anunciar Cristo. Como você será luz no mundo e sal na terra se você se isolar completamente daqueles que estão perdidos na iniquidade neste mundo? Eles precisam, sim, receber e ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ser anunciado. E nós precisamos ser aqueles que estarão lá anunciando esta verdade, ainda que para muitos seja algo completamente estranho.
Eles vão olhar para aquela atitude de Pedro e vão reprovar a Pedro, considerando aquilo como algo inapropriado. Porque a sua tradição, porque os seus pensamentos impediam que eles concebessem algo daquela natureza. Mas veja, irmãos, nunca jamais pode ser assim. Eles já talvez imaginassem como é que essas pessoas podem se aproximar e serem recebidas no meio do povo do Senhor, sendo elas gentios. E talvez isso seja a sua concepção. Agora vamos imaginar numa situação outra. Imagina então você, alguém ouviu o Evangelho, fora salvo, envolvido com os mesmos pecados gritantes e terríveis neste mundo. E essa pessoa, ela foi salva na igreja, mas ela está chegando ali. Ela é um homossexual, envolvido com um pecado horrível. Ela se assenta aqui no nosso meio. Como você reage a isso? Qual a sua expectativa? Você nutre talvez a ideia de que essa pessoa não é digna de estar aqui? Será que passa na sua cabeça, no seu coração, a ideia de que essa pessoa não é digna de ouvir a pregação do Evangelho? Será que passa no seu coração a ideia, a imaginação de que essa pessoa não é digna de ser salva? Meu irmão, seria algo completamente estranho imaginarmos ou pensarmos algo desta natureza. A nossa expectativa deveria ser totalmente outra. Ao chegar alguém envolvido com as coisas mais terríveis neste mundo, nós devemos nos alegrar por termos esta pessoa na igreja, pronta para ouvir a proclamação do Evangelho. Porque, irmãos, é somente através do anúncio de Cristo que essas pessoas podem ser transformadas. E nós devemos desejar que, de fato, de alguma forma, elas sejam expostas ao Evangelho de Cristo. E o coração dessas pessoas será descortinado. Os seus pecados serão escancarados. E elas então poderão se arrepender e se voltar para o Senhor. Em arrependimento e fé. E também serão, estando verdadeiramente arrependidos, tendo crido em Cristo Jesus, reorganizando as suas vidas à luz do Evangelho, serem recebidas no meio do povo de Cristo. Mas como você pensa acerca disto? Meu irmão, homossexual, idólatras, ou aquele que está no meio da igreja e que nunca se envolveu com pecados gritantes, são todos indignos disto. Ninguém é mais digno do que ninguém, ou mais indigno do que ninguém da salvação. Essa é uma concepção totalmente estranha. Estranha, promovida por muitos irmãos, mas por nós não deve ser assim. Nós devemos entender que a livre graça de Cristo alcança os perdidos e nós devemos anunciar este Cristo livremente a todos os homens, chamando todos os homens indiscriminadamente à fé no Senhor Jesus Cristo. E a nossa reação deve ser exultar de alegria quando nós contemplarmos alguém que estava nas trevas e agora está na luz, que era filho de Satanás, agora é filho de Cristo, que vivia perdido, mas agora conhece o caminho, que foi salvo pelo Senhor. Mas esta não fora a postura deles, porque eles não conseguiam conceber algo fora daquilo que eles praticavam, daquilo que eles viviam, das suas próprias tradições, das suas próprias invenções, ou até mesmo a circuncisão, que fora algo ordenado pelo Senhor na antiga dispensação, mas que naqueles dias já não estava mais em voga. Fora substituído a circuncisão pelo batismo. Exigência alguma deveria ser feita para absolutamente ninguém. O próprio apóstolo Paulo, ele exorta acerca disto claramente. Leia Gálatas. Mas à frente veremos controvérsia envolvendo isto acontecendo. Atos capítulo 15. Tratando-se então sobre isto na discussão no concílio geral da igreja ali em Jerusalém. Então perceba, irmãos, que
Nós devemos entender e nunca jamais agir como estes cristãos judeus agiram naquele contexto. Ao invés de exultarem de glória imediatamente, de alegria ao encontrarem a salvação alcançando os homens perdidos, eles se apegam a um detalhe que é insignificante, a algo com o qual eles não deveriam se apegar, muito menos se preocupar. Mas Pedro, irmãos, ele, diante dessa postura dessas pessoas religiosas e apegadas demais à sua própria tradição, que for abolida, ele então vai apresentar para estas pessoas um relatório. Ele vai apresentar aquilo que ele experimentou. Ele vai como que tentar convencer aquelas pessoas à luz do que Deus, em sua providência, fez, conduzindo a vida de Pedro em todas as ocasiões, e que aquilo que Pedro fez não foi algo da sua própria imaginação. Pedro nada fez pela sua própria imaginação. Nos diz a palavra, versículo 4. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja, irmãos, que ele vai relatar aquilo que aconteceu. Nós já vimos isso, nós já expusemos esta porção da Escritura que trata acerca disto, e ele está repetindo aqui com alguns detalhes outros. Ele vai começar, irmãos, falando que ele estava orando na casa daquele outro homem chamado Simão, o curtidor. E enquanto ele estava orando ali, próximo ao meio-dia, ele teve uma visão extraordinária. Um lençol de baixo a cima, com vários tipos de animais, e foram ordenado a ele para matar e comer. Ele, como um judeu zeloso, ele pensou: de modo algum, Senhor, como eu vou poder comer algo que é impuro? Para a lei, não é, dietética do povo, as leis cerimoniais do povo da antiga dispensação. Pedro era um zeloso observador disto, alguém fiel a estas práticas. Contudo, o Senhor vai exortá-lo e vai dizer: olha, não consideres imundo aquilo que eu purifiquei. E então, irmãos, Pedro, ele entende que aquele lençol apontava tanto para a verdade de que não existe mais essa ideia de alimentos puros e impuros, porque essa realidade fora abolida. Tudo pertence ao Senhor e tudo nós devemos comer dando graças ao nosso Deus. Essa é a realidade que nós vivemos e experimentamos em nossos dias, e a realidade que Pedro passa a compreender esse seu contexto, mas aquilo não se limitava a esta realidade apenas. Envolvia o fato de que os gentios seriam também salvos.
Que a salvação ela não está mais limitada apenas àqueles que eram povo do Senhor étnico, mas que isso iria, como mencionei no início da pregação, extrapolar essas barreiras. Pedro é convencido pelo Senhor ali. O Senhor, então, o envia a que ele vá até a casa de Cornélio. E o Espírito Santo o diz, quando chegam homens ao encontro do próprio Pedro, que batem à porta, enviados pelo próprio Cornélio, para tentar levá-lo até a casa de Cornélio. E o Espírito Santo diz a ele, olha, pode ir tranquilo, você deve ir. E ele vai, conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus a fazer aquilo. Ele chega então à casa de Cornélio. Ele não vai só, ele vai com testemunhas, e isso para se confirmar, por providência de Deus, que aquilo que ele declara, aquilo que ele diz publicamente, diante daqueles irmãos que questionam aquilo que ele fez, seja aprovado como algo verdadeiro, seja estabelecida a verdade por testemunhas que estavam junto ao próprio Pedro naquele contexto. E então, irmãos, o Senhor falou com Cornélio para que Cornélio então enviasse para que ele pudesse ir lá para proclamar a palavra esta que haveria de ser o instrumento ou meio através do qual Cornélio e toda a sua casa encontraria plena salvação. Por meio do Espírito Santo de Deus, que soberanamente agiu e sempre age através da palavra proclamada. E isso, de fato, irmãos, é ali experimentado e ele vê. E é interessante que ele vai nos acrescentar aqui, porque ele vai dizer assim, não é? Verso 14, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E então ele diz, quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Acentuando o fato, a salvação chegou aos gentios. E quando diz que o Espírito desceu sobre eles, o Espírito caiu sobre eles, ele não está falando aqui simplesmente sobre um ato de... Eles vão falar em línguas, né, e vão proclamar as virtudes do Senhor. Alguns vão conceber a ideia de que eles receberam a segunda bênção para que pudessem falar em línguas estranhas. Mas não, é simplesmente o Senhor operando e salvando. E ele vai até mesmo falar algo que não vimos na sessão anterior. Ele vai acrescentar assim, o que veio à sua mente naquele momento? Ele diz, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele lembrou das palavras de Cristo. E é interessante porque ele vai fazer uma referência aqui ao próprio João, o Batista, que batizou o próprio Senhor Jesus Cristo. Não com um batismo cristão, como nós praticamos, era um batismo para arrependimento, como nos diz Atos capítulo 19, verso 5. Ele precisava passar por isto, representando a igreja de Cristo, sendo purificado ali naquele batismo para arrependimento. Mas ele vai dizer que João, ele batizava com água. Mas ele vai dizer, João batizava com água, a Cristo e os homens, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vocês experimentarão a salvação vinda da parte de Deus por meio da palavra, pela operação do Espírito Santo em seus corações. Ser batizado com o Espírito Santo é salvação, é transformação, é vivificação, é vida nova. E ele então, naquele momento, ele se recorda disto. Ele vê coisa extraordinária acontecendo no meio de um povo que não era povo. Meus irmãos, aqueles que ouvem esse discurso do próprio Pedro, nós veremos como eles respondem a isto, mas eles deveriam saber desta realidade. Eles eram homens que conheciam a palavra do Senhor. Irmãos,
A palavra do nosso Deus no Antigo Testamento declara verdades extraordinárias acerca da salvação que viria também sobre aqueles que são fora do povo. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura do Antigo Testamento e nós vemos isso assim sendo declarado. Quando o Senhor, Ele vai salvar aqueles que são de fora. Veja o que diz Isaías capítulo 49. Alguns vão dizer que o livro de Isaías é como que o Evangelho do Antigo Testamento. E você vê realmente como ele fala tanto sobre a salvação que haveria de vir sobre aqueles que eram gentios. Eles conheciam esta palavra. Mas o que aconteceu com eles para serem então ainda resistentes àquilo? A palavra do nosso Senhor nos diz em Isaías 49, do verso 1 ao 7. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua palavra e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó, e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. E o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O que o próprio Cristo havia dito, que esse evangelho seria proclamado em todos os cantos da terra. Esse evangelho deveria alcançar a todos os homens. De fato, irmãos, e isso se cumpre ali, promessa de Cristo, mas aqueles homens, àquela altura, ainda não compreendiam, então foi necessário que Pedro dissesse, o que eu fiz foi por ordem de Deus, e aqui está a prova e há testemunhas de tudo isto. Não foi nada fruto da minha imaginação, eu simplesmente agi como um servo obediente do meu Senhor, para ser luz no meio daqueles que estavam em trevas. Meus irmãos, ele apela para a autoridade suprema, ele apela para Deus, ele não apela para ele, mas ele diz foi o próprio Senhor então. E ele ainda faz uma pergunta que é profunda. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Meus irmãos, essa declaração de Pedro vai lançar esses homens no chão. Eles vão compreender aquilo que havia acontecido. Ele diz, o Senhor concedeu o mesmo dom que a nós, a salvação, como a nós que cremos no Senhor Jesus. Eu poderia agir impedindo o caminho do Senhor para a salvação. Poderia eu agir como obstáculo para que eles encontrassem Cristo como seu Salvador? Poderia eu resistir a Deus? E a resposta, irmãos, é não. Ele não poderia resistir à palavra de Deus. Ele não poderia resistir à vontade do Senhor. E isto, irmãos, é um fato, não somente naqueles dias, mas hoje. Quem pode resistir à vontade de Deus? Ninguém. E nenhum de nós podemos ser ousados a ponto de tentar resistir àquilo que o próprio Senhor nos declara na sua palavra.
Nós devemos, irmãos, ao invés de resistir, ao invés de nos esquivarmos, ao invés de procurarmos fazer a nossa própria vontade, nós devemos nos sujeitar ao Senhor, como Pedro se sujeitou. Ainda que aquilo que fora dado para ele fazer fosse algo que contrariasse toda a sua tradição e prática. Mas ele não coloca estas coisas, sua tradição, suas práticas, sua vida, como algo superior à revelação da vontade de Deus. Como nós precisamos, irmãos, aprender com Pedro a nos sujeitarmos à vontade do Senhor, ainda que aquilo que o Senhor exija de nós seja algo que vá de encontro àquilo que nós pensávamos, àquilo que nós criamos, àquilo que nós praticávamos. Sobretudo, se aquilo que nós pensávamos e praticávamos for algo contrário à palavra. Mas o ponto aqui, irmãos, é retornar à palavra e à sujeição a Deus. É isso que o Senhor requer de nós, de fato. O Senhor reformulou o coração de Pedro. Assim como nós veremos, reformulou as concepções daqueles homens que questionaram Pedro inicialmente. E é isto que nós cremos, irmãos, nós falamos, não é? Igreja reformada sempre se reformando à luz da palavra. É a palavra proclamada, é a palavra do nosso Deus ensinada, que vai abalar a nossa estrutura, irmãos, a fim de que caia da nossa estrutura tudo aquilo que não encontra sustentação na Escritura Sagrada, para que somente aquilo que é de Deus prevaleça na nossa vida, no meio da sua igreja e no nosso testemunho do Evangelho neste mundo afora. Como, irmãos, então, como eles reagiram agora, uma vez tendo Pedro falado tudo isso? O versículo de número 18 conclui dizendo o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Meus irmãos, quando eles escutaram aquilo, aquela exortação solene de Pedro no versículo 17 também, acrescentado a todo o discurso de Pedro, eles ouviram, apaziguaram-se. Eles silenciaram, eles ficaram silenciados, calaram a boca. Ficaram mudos. Eles não tinham mais o que questionar, irmãos. Eles não tinham mais o que ficar investigando. Eles não tinham mais palavras para cobrar a Pedro. Eles simplesmente se sujeitam, silenciam, se acalmam, fecham a boca e glorificam a Deus. Fecham a boca da reclamação e do questionamento indevido. E abrem a boca em louvor ao Senhor Deus pelo que aconteceu. Meus irmãos, é exatamente essa deve ser a nossa resposta sempre. Eu apliquei isso no versículo anterior, mas reforçando. Quando a vontade de Deus é expressa, quando somos convencidos pela verdade de Deus, seja lá o que for, nós devemos silenciar diante do Senhor. Silenciar. Se o Senhor nos convenceu da verdade. E devemos, então, louvar a Deus pela compreensão agora clara da vontade dEle. Foi exatamente isso que esses homens fizeram. E assim deve ser na nossa vida, na minha e na tua vida. Não resistamos, irmãos, ao Senhor e à sua vontade. Simplesmente louvemos ao Senhor por tudo aquilo que Ele ensina a nós
E louvemos a Deus pela graça que Ele nos concede de compreendermos tais coisas. Porque, irmãos, esses que questionavam e que foram convencidos, não foram convencidos simplesmente pela habilidade retórica de Pedro, mas porque o Senhor, mesmo sendo eles crentes, convenceu esses homens da verdade. É Deus quem nos convence, tanto para a salvação, como para a compreensão clara de verdades do Senhor, que antes para nós era estranha. E nós vamos louvar a Deus. Louve a Deus. Você louva a Deus por todas as vezes que o Senhor Ele te concede a graça de compreender as suas verdades. Eu espero que nos seus lábios tenham sempre louvor e glória ao Senhor Deus, que te dá a graça de compreender as profundezas da sua palavra. Mas eles vão louvar, irmãos, agora, de um modo especial, porque eles entendem que a salvação realmente chegou aos gentios. Ele é dito, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, são as palavras deles, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem concedeu o arrependimento para a vida? Deus. Trata-se de uma graça de Deus para o homem. O arrependimento para a vida eterna. O arrependimento para a salvação. O arrependimento, irmãos, é uma graça divina. E nós cremos nisto. E até mesmo, irmãos, li aqui, hoje, mais cedo, neste culto, a pergunta de número 76 do Catecismo Maior, que vai tratar sobre o que é o arrependimento que conduz à vida. E nos diz assim o nosso catecismo. O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora. Foi isso que eles experimentaram naquele contexto, os gentios. E esses judeus vão reconhecer essa realidade. É uma graça salvadora. É um favor de Deus que é imerecido, concedido a pecadores miseráveis. Mas é uma graça que conduz à salvação. Uma graça que é operada onde? Que é operada no coração do pecador. Por quem? Pelo Espírito. Só o Espírito? Não. E pela palavra de Deus proclamada. É o que é feito naquele contexto ali. Pela qual, ao reconhecer e sentir não somente o perigo, ele está falando sobre o que o homem, no arrependimento para a vida, experimenta em seu íntimo. Ao reconhecer e sentir não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, então ele tem uma compreensão intelectual, racional dos seus pecados. E quão odiosos são os seus pecados. E quão miserável é o pecado. Mas não somente isto, eles não vão ter somente uma compreensão da sua miséria, eles vão também aprender a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos. Então não é somente a contemplação da miséria e do pecado, a compreensão disto, mas a compreensão da misericórdia de Deus em Cristo revelada ao homem. Então, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os abomina, e que os abandona e se volta para Deus. Perceba, irmãos, ele tem uma compreensão intelectual do seu pecado, da misericórdia do Senhor está diante dos olhos deles. Mas não somente isso, eles vão ter também uma questão afetiva do coração, eles vão se entristecer com o seu pecado. E então envolve o último aspecto do verdadeiro arrependimento, que é a volição, que é a mudança, que é uma decisão de se voltar de costas ao pecado, voltando-se para o Senhor, numa vida de obediência a Ele. O pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os abomina, que os abandona e se volta para Deus.
com a intenção de andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência e se esforçando-se para isso. Arrependimento que conduz à vida. Foi exatamente isto, irmãos, que aquelas pessoas compreenderam que os gentios haviam experimentado salvação. Salvação que, como nós sabemos na palavra, sempre caminha alinhado com outra graça do Senhor, que é a fé. Fé e arrependimento caminham juntos para a salvação dos pecadores. Isso foi o que foi experimentado por aqueles homens, irmãos, e esta é uma realidade na sua vida de você que conheceu a Cristo, eu me refiro. Se você foi salvo por Cristo de fato, você experimentou este arrependimento que conduz à vida. Você se entristeceu por causa dos seus pecados. Você teve consciência do seu pecado. Você abandonou os seus pecados. Você passou a desejar e viver para o teu Senhor. Você creu nele com a fé que é real. Crendo nele como o seu Cristo. Como aquele que é profeta, sacerdote e rei. Você não somente observou e acreditou nele, olhando para ele, conhecendo a ele como este profeta, sacerdote e rei, mas você também abraçou ele como seu pessoal, profeta, sacerdote e rei, como teu salvador na fé. E você também se lançou sobre ele em plena confiança, despindo-se dos seus méritos, rendendo-se a ele, confiando única e exclusivamente nele, como a verdadeira fé exige e requer daqueles que possuem ela. Você certamente deve ter experimentado isto, e isto unicamente por causa da graça de Cristo, do Senhor, em Cristo sobre sua vida. Não foi por mérito algum. Não foi por nada, absolutamente nada em você, porque o que havia em você era somente miséria. E se você levantasse as suas mãos para mostrar as suas mãos como que as suas obras a Deus, como se algo em você fosse aceitável ao Senhor, a única coisa que Ele haveria de contemplar em você seriam as suas mãos manchadas com o sangue de Cristo, que serviria como um testemunho para te condenar. Mas Ele é gracioso, irmãos. E este mesmo Deus gracioso é o Deus que continua salvando pecadores, concedendo a eles a graça do arrependimento que conduz à vida. E isso acontece pela pregação da palavra, que você hoje, que não conhece a Cristo, está sendo exposto mais uma vez. E o Senhor Jesus Cristo te chama a correr para Ele, se despindo de tudo o que você confia na sua vida e confiando unicamente nele. Ele não exige absolutamente nada de você. Nada é requerido. Pré-requisito algum é feito. A palavra de Deus somente te chama. Como nos diz a palavra em Isaías capítulo 55. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comeis. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Cristo diz, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo. Tomai o meu jugo, o meu fardo, que é leve, mas ele convida a todos indiscriminadamente a Cristo, a Ele mesmo.
Isto, irmãos, é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. E você precisa dele hoje. Volte-se para o Senhor. E você que conhece a Cristo, louve a Deus. Louve a Deus por causa da salvação que você encontrou no seu próprio Filho. É motivo e razão para eterna gratidão ao Senhor o fato de termos sido alvo do seu grande amor, com o qual Ele nos amou, ainda quando nós éramos pecadores. Louvado, irmãos, seja o nome do nosso Deus gracioso, que concedeu a nós a graça do arrependimento para a vida e a graça da fé em Cristo para a salvação dos pecados. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, pela graça, ó Deus, de termos sido nós os que fomos salvos, alcançados por Ti, através dela, pela operação do Teu Santo Espírito. Damos graças, Senhor, por isto. E ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas sempre prontas a anunciar esta Tua palavra. E sempre prontas, Senhor, para nos alegrarmos com a salvação do Senhor sobre a vida de todos, independentemente de quem sejam. Ó Senhor, nos dá alegria assim, quando almas são resgatadas da condenação, como nós um dia o fomos. E, Senhor, nos usa como instrumentos Teus, instrumentos do Senhor para proclamar a Tua palavra, que nós sejamos luz neste mundo, sal neste mundo que apodrece no pecado. É o que nós, ó Deus, te pedimos em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.